Pai do Senhor, irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Josué que Deus fala por 3 vezes a Josué, para Josué ser forte e ser corajoso. Você vai encontrar essa frase lá no versículo 6, no versículo 7 e no versículo de número 9. No versículo 6, Deus fala para Josué ser corajoso e forte, porque Josué faria o povo de Israel herdar a terra prometida. No versículo de número 7, Deus vai falar para Josué ser forte e ser corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés havia ordenado. Então o versículo 6 fala para ele ser forte e corajoso para fazer o povo herdar a terra prometida. No versículo de número 7, ele fala para Josué ser forte e corajoso para cumprir os mandamentos do Senhor. Lá no versículo 9, Deus fala para Josué também ser forte e corajoso e para não temer, porque o Senhor era com ele. Veja, essa frase, forte, ser forte e corajoso, não foi a primeira vez que Josué escuta. Quando você lê Deuteronômio, no capítulo de número 31, versículo de número 7, você verá Moisés falando para Josué ser forte e corajoso. A Bíblia vai dizer lá, capítulo 31 de Deuteronômio, o versículo do número 7, eu vou ler, irmãos, na tradução atual, na linguagem de hoje, diz lá assim: depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: ser forte e corajoso. Então aqui Josué está ouvindo da boca de Moisés para ele ser forte e para ele ser corajoso. Em Deuteronômio também, no capítulo de número 31, versículo de número 23, Josué vai ouvir essa frase também da boca de Deus. Vai dizer lá, versículo 23 de Deuteronômio, capítulo 31. O Senhor falou com Josué, filho de Nun, e lhe disse: ser forte e corajoso. Então veja Deus falando para Josué, veja Moisés falando para Josué, para ele ser forte e ser corajoso. E algumas traduções diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Quando você lê a Bíblia também, lá no livro de Salmos, nós vamos entender que essa palavra, ser forte e corajoso, também é direcionado a nós. Salmos de número 27, versículo de número 14, vai dizer lá: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmista dizendo para que aqueles que confiem no Senhor tenham fé e tenham coragem. Quando você lê também Salmos de número 31, o versículo ao 24 vai dizer assim: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Quando nós lemos também a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 16, o versículo de número 13 diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha que coisa tremenda, Paulo falando para a igreja de Corinto, irmão, para que eles sejam fortes e sejam corajosos. O que Deus quer dizer para mim e o que Deus quer dizer para você? Que neste momento difícil, nesse momento de pandemia, para nós sermos corajosos e sermos fortes, porque Deus vai honrar a nossa fé para a glória do nome dele. Deus abençoe a todos vocês.